Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 104, nosotros vamos a hablar sobre los pronombres interrogativos. Então, na aula de hoje, aula 104, nós vamos falar dos pronomes interrogativos. Na verdade, a gente vai meio que revisar, né? A gente já viu esses pronomes várias vezes. Então, a gente vai ver esses pronomes interrogativos de novo, reforçar, que é importante. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilha esse vídeo, tá bom? Então, vamos começar. Então, hoje a gente vai ver 4 pronomes interrogativos. A gente vai ver esses 4, na verdade, eles se dividem, né, meio que, porque alguns deles vão concordar em gênero e em número, dependendo da situação. Primeiro, a gente vai ver hoje pronome quién. Quién, né? Quem. O pronome quién serve para, né, se refere sempre a pessoas, né? Sempre a pessoas. Então, quién, esse quién vai ter uma forma no plural, tá? Quiénes. E aí que entra a dificuldade, né? Porque em português nós não temos essa forma no plural. Em português é quem. O nome interrogativo, quem, ele é impessoal. Ele não varia em questão de número, nem de gênero, né? É quem o tempo todo. Em espanhol vai variar em número, singular e plural. Então eu tenho quién, se eu estou falando de uma pessoa só, né? Quién eres tú, né? Quem é tu, quem és tu. E quiénes, se eu estou falando de mais de uma pessoa, né? Quiénes son ustedes? Quem são vocês? A gente usa quiénes. Vamos ver os exemplos aqui. Essa frase, hoy nos visita nuestro amigo. Então, hoje nos visita nosso amigo. Eu transformo essa frase numa pergunta usando o quién. Posso falar, ó. Quién nos visita hoy, né? Quién nos visita hoy? Eu inverti, né? Eu dei primeiro a resposta para depois botar a pergunta. Então, hoy nos visita nuestro amigo. Quién, para nuestro amigo, é uma pessoa só, né? Nosso amigo é uma pessoa só. Então eu pergunto quién, quem? Singular. Agora, se fosse essa frase assim, ó. Hoy nos visitan nuestros amigos. Agora eu coloquei no plural, né? Hoy nos visitan nuestros amigos. Então, hoje nos visitam nossos amigos, né? Nossos amigos nos visitam hoje. Como é que eu faço essa pergunta? Agora eu já vou usar no plural. Quiénes. Quiénes nos visitan hoy. Quiénes nos visitan hoy. Tá? Então agora eu estou usando quiénes porque é mais de uma pessoa que vai visitar, né? Nossos amigos. Detalhe importante, todos os pronomes interrogativos que a gente vai ver hoje, detalhe importante, todos os pronomes interrogativos sempre vão ter acento, tá? Todo pronome interrogativo leva acento. Então repara, quién tem acento, quiénes tem acento. Se for pronome interrogativo, ou seja, eu estiver fazendo uma pergunta, vai ter acento. Outro exemplo, ainda usando quién, esta carta es para Carmen. Esta carta é para Carmen. Eu transformo isso numa pergunta. Aí entra outro detalhe importante, que vai ser fácil de entender, porque em português funciona da mesma forma, a mesma lógica. Eu tenho aqui uma preposição para, tá? Quando eu for fazer essa pergunta, a preposição vai vir acompanhando o pronome interrogativo, tá? Então, quando eu pergunto, eu sempre pergunto para quem
esta carta. Em português funciona assim, em espanhol vai funcionar da mesma maneira. Então eu pergunto sempre, ó, para quem esta carta? Tá? Então repara, ó. A preposição vai vir acompanhando o pronome interrogativo. Tá? Vamos ver outro exemplo com preposição. Aquele coche es del director. Então aquele carro é do diretor, que é del, tem a preposição de no artigo ele. Então a preposição de que está aqui na frase, ela vai vir, na pergunta, ela vai vir acompanhando o pronome interrogativo. Então eu pergunto sempre de quem es aquele coche. Então, de quem é aquele carro, tá? A preposição sempre vem acompanhando. Então, quando eu tenho a preposição ali no meio da frase, na hora de fazer a pergunta, ela vem acompanhando. Então, esta carta é para carne. Para quem é esta carta? Aquele coche é del director. De quem é aquele coche? O próximo pronome interrogativo que a gente vai ver é o pronome que. O que ele é tranquilo porque ele é assim sempre, no masculino, no feminino, no singular e no plural. Ele não varia, né? Que. E tem acento, né? O pronome interrogativo sempre vai ter acento. O que a gente pode usar para coisas e pessoas, tá? O quem, ele é exclusivo para pessoas, tá? Quem, né? O quien, em espanhol, quien, quienes, é exclusivo para pessoas. Os outros três que a gente vai ver hoje, eu posso usar para pessoas, posso usar para coisas. Leo uma novela de aventuras. Leo, o verbo ler, no presente, é eu leo, eu leio. Leio uma novela de aventuras. A novela equivale a novela em português, é gênero literário, tá? Não é novela de televisão, não. Novela, gênero literário. Então, leu uma novela de aventuras. Eu posso perguntar que lês, né? O que tu lês, né? O que você lê? Leio uma novela de aventuras, tá? Que serve para pessoas e coisas e é um pronome mais geral. A gente vai ver o próximo pronome qual, né? Que equivale ao qual do português. O qual ele é mais específico, assim, às vezes é usado para escolher as coisas. O que não? O que é, né, uma forma de perguntar mais geral, assim. O que você lê? Leio uma novela de aventuras. Então, próximo exemplo, ele escreve com pluma. Aqui um exemplo usando uma preposição com. Então, ele escreve com caneta. Ué, mas caneta não é bolígrafo? Bolígrafo é a caneta esferográfica, a gente usa normalmente, né? Pluma seria a caneta tinteiro, tá? Assim como no quien, aqui no que, a preposição também vai acompanhar o pronome. Então, se eu perguntar com que ele escreve, então, repara, o com, preposição, ela vai vir acompanhando aqui. Com que ele escreve, né? Com o que ele escreve. Ele escreve com uma caneta tinteiro. Outro exemplo, também com preposição, ó. Estas medias son de lana. Então, estas meias são de lã. Da lana, lã. Então, aqui, ó, preposição de, aqui junto. Se for perguntar, né, usando o que, eu vou usar o pronome junto. Eu vou usar a preposição junto. Então, de que são estas medias? De que são estas meias? Estas meias são de lana. Então, preposição aqui, preposição na pergunta também.
tá? Então, outro exemplo, agora uma pessoa, né? O que também pode se referir a pessoas. Então, mi padre es ingeniero. Então, como é que eu pergunto? Que es tu padre? Né? Que é o teu padre? O teu pai? Ah, meu pai é engenheiro. Normalmente a gente usa esse que mesmo para perguntar a profissão, né, de uma pessoa. Que haces tu? Né? O que você faz? O em que tu trabalhas? Né? Em que você trabalha? A gente pode usar o pronome que. O que eres tu? Né? Que es usted? Né? O que é você? É o que você faz? Não, que es tu padre? Né? No fundo ele está perguntando o que teu pai faz? Né? Qual a profissão do teu pai? Meu padre é engenheiro. Meu pai é engenheiro. Próximo exemplo, né? Prestar atenção nesse exemplo que é importante, porque vai servir para eu explicar o próximo pronome que a gente vai ver daqui a pouco. Então, yo prefiero un perfume suave. Então, eu prefiro um perfume suave. Então, aqui está falando de, né, preferência. Eu posso fazer essa pergunta, ó. Que perfume prefieres? Né? Que perfume você prefere? Então, repara, aqui eu estou perguntando sobre a preferência de alguém, tá? Mas é uma pergunta geral. Repara aqui que eu não estou dando opção de escolha. Então, o que ele serve para perguntar coisas no geral. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo pronome que a gente vai ver é o pronome qual, né? Que é o nosso qual do português. O qual também vai ter a sua forma no plural, assim como no português, né? No português nós temos qual e quais, no espanhol qual, quales, né? E todos com acento. Porque então o qual ele também vai servir para falar de pessoas, também vai servir para falar de coisas, mas a diferença do que é que o qual sempre vai ter uma opção de escolha. Você sempre vai perguntar se referindo a duas ou mais coisas específicas, tá? O que é no geral, o qual é específico. Por exemplo, ali há 3 hombres. Então, ali tem, né, há 3 homens. E aí eu posso perguntar em cima disso. Qual é o professor? Qual é o professor? Então, repara, ó, a situação. Ali tem 3 homens. Aí eu pergunto, qual é o professor? Né? Qual daqueles 3 homens é o professor? Então, repara, eu estou fazendo uma pergunta, estou me referindo, né, a uma pessoa, enfim. Mas é sempre específico, né? Eu tenho ali um universo fechado, 3 homens. Daqueles 3, qual é o professor? É sempre nesse sentido de escolha, eu sempre tenho uma opção para escolher. Daqueles 3 homens, qual é o professor? Essa é a diferença do que. Eu jamais poderia usar o que aqui. Nesse caso, eu tenho que usar o qual. Ou então, ó. Aqui há 3 gafas. Então, aqui tem 3 óculos. E aí eu posso perguntar, ó. Quais são as tuyas? Né? Quais são as tuas? No caso, porque óculos em espanhol é feminino, né? Las gafas. Por isso que tá aqui no feminino, né? Então, situação. Aqui tem 3 óculos. Aí eu pergunto, ó, quais são os teus? Então, repara, eu tenho uma situação onde eu tenho uma quantidade específica de alguma coisa, né? Eu tenho 3 óculos. Aqui eu tenho 3 óculos. Aí, dentre esses 3,
quais são os teus óculos? É sempre assim, é sempre onde eu tenho alguma coisa, né, eu tenho opção de escolha. Nesse caso eu tenho 3 óculos ali, um daqueles é o teu, né, no caso. Então eu tenho sempre um universo fechado de coisas, tá? Não é no geral. E aí o exemplo do perfume eu tinha dado, né? Que perfume prefieres? Né? Você vê, é uma pergunta geral. Que perfume você prefere? Né? Eu não dou uma opção de escolha. Aqui nesse caso o exemplo é... Agora repara nessa frase, ó. Este é um perfume francês e esse é um perfume oriental. Então este é um perfume francês e esse é um perfume oriental. Então repara, eu tenho 2 opções, né? Eu tenho um perfume francês e eu tenho um perfume oriental. Aí eu posso perguntar: qual prefieres, né? Qual você prefere? Então, qual desses 2 perfumes, não francês ou oriental, você prefere? Então, repara, não é uma pergunta no geral, como era no que, né? Que perfume preferes? Eu pergunto dessa maneira, que perfume você prefere? As respostas podem ser variadas, né? Infinitas. Então, uma pergunta geral: eu prefiro perfume francês, eu prefiro perfume suave, eu prefiro perfume masculino, enfim. Tem várias possibilidades. Quando eu pergunto qual, eu sempre tenho um universo fechado, né? Nesse caso, é um perfume francês e um perfume oriental. Então, desses 2, qual prefieres? Deu para entender a diferença do que e do qual? É importante, né? Às vezes a gente se confunde e usa um deles de forma errada. O próximo, na verdade esse era o C, né? Não era o D. Não, esse era o C, não era o B. Né? Então a gente já viu o quem, a gente já viu o que, a gente já viu o qual. O último que a gente vai ver hoje é o quanto. Quanto serve para perguntar a quantidade. É igual quanto do português. Diferença e quanto em português é com que, quanto espanhol é com C. Então, quanto, ele vai ter sua forma no singular, no plural, no masculino e no feminino. Igual ao português, né? Quanto, quantos, quanta, quantas. Espanhol também, ó. Quanto, quanta, quantos e quantas, tá? Ele serve para perguntar a quantidade de alguma coisa. Pode ser quantidade de pessoas, pode ser quantidade de coisas, de objetos. A gente já viu também perguntar preço, né? Quanto cuesta, a gente usa também quanto. Então, por exemplo, ele tiene mucho dinheiro. Então, repara, aqui eu estou falando de uma quantidade, né? Mucho é uma ideia de quantidade, muito. Eu posso perguntar: quanto dinheiro tiene, né? Quanto dinheiro tem? Ele tem. Ele tiene mucho dinheiro, muito dinheiro. Então, próximo exemplo: en el concierto había mucha gente. Então, repara, de novo, quantidade, né? Mucha, ideia de quantidade. E gente. Então, ele também serve para falar de pessoas. E eu posso perguntar, ó: quanta gente havia en el concierto? Quanta gente havia no concerto? En el concierto havia mucha gente. Então, quanta, quantidade. Né? Detalhe importante, e às vezes passa despercebido, e a gente tem isso no português também, a palavra gente, apesar de estar falando de mais de uma pessoa, né? Claro, a palavra gente, né? Fala de um coletivo de pessoas, mas a palavra está no singular, né? A gente, né? Não está no plural. Então a gente usa quanta no singular.
Se em vez de eu perguntasse quanta gente, eu perguntasse quantas pessoas, aí sim, aí estaria no plural. Seria quantas personas. Aí vai pro plural, quantas personas. Que aí a palavra pessoa, né, ela vai pro plural quando indica mais de uma. Gente não. Gente, ela está no singular, mas ela sozinha já indica uma multidão de pessoas. Então, ellos tienen 4 hijos. Eles têm 4 filhos. A gente está vendo até agora a quantidade não específica, né? Mucho, mucha. É uma quantidade, quer dizer, não especifica. Mas também pode ter quantidades específicas, né? Por exemplo, 4. Uma quantidade específica. Ellos tienen 4 hijos. Aí eu posso perguntar quantos hijos ellos tienen. Quantos hijos ellos tienen, ou simplesmente tienen. Não preciso nem do ellos aqui, que o verbo já está no plural. Então, quantos hijos tienen? Quantos filhos tem? Outro exemplo, nós bebimos 8 botellas de vinho. Então, bebemos, né, 8 garrafas, tá? Botella é garrafa, 8 garrafas de vinho. Que verbo beber, aqui como um verbo reflexivo, né, beber-se, é quando você mesmo bebe. No caso, nós bebimos, a pessoa que está falando está incluída na situação, ela também bebeu. Então, por isso que está como um verbo reflexivo. Então, bebemos 8 garrafas de vinho, na quantidade, né? Como eu pergunto isso, posso perguntar quantas botelhas. Agora um detalhe gramatical importante, ó. Repara, a pessoa fala, nós bebimos, né? Ou seja, bebemos, né? Nós nos bebemos, né? Nós bebemos. Quando a outra pessoa vai perguntar, essa pessoa que pergunta não está incluída nas pessoas que estavam bebendo, ela está fora. Então, quando ela vai perguntar, ela não vai usar o nos, né? Ela vai usar o os, que quer dizer, né? Que se refere ao vosotros, né? Ao vós. Então, quantas botelhas os bebistes? Em português seria mais ou menos assim. Quantas garrafas vocês beberam? Ah, nós bebemos 8 garrafas, tá? Então, tem que ter cuidado nessa hora, porque quem está perguntando não está incluído na resposta, ele está perguntando. Então, ele não pode usar o nos, né, na hora de falar. Eu posso falar os bebistes, usando vosotros, na Espanha. Se eu estiver fora da Espanha, eu vou fazer essa pergunta assim, ó. Quantas botelhas ustedes, né, se beberam? Então, eu posso usar vosotros, os bebisteis, ou ustedes, né, vocês, se beberam. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo e se inscrever se você não é inscrito, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula, hasta pronto!